Meus irmãos, estamos aqui reunidos na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis para iniciarmos a nossa reunião, a nossa palestra pública da noite de hoje, dia 26 de novembro de 2020, às 19h40. E hoje nós vamos refletir sobre uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse capítulo 10 tem o item 15, que está ligado ao item 14, que faz parte das instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. E eu vou pedir licença a Denise, que é trabalhadora do Cefa, da Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, para ler essa primeira frase aqui do item 15, que será estudado na noite de hoje. E o item 15 inicia assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. É belíssimo essa introdução desse item 15 do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, nós passamos a palavra para a nossa irmã Denise Fernandes, que é trabalhadora da nossa Casa Espírita. Denise, fique à vontade para fazer suas reflexões a respeito desse tema tão bonito. Obrigada, Rose. Vou pedir permissão a vocês para eu partilhar o ecrã. Vamos lá, com a minha moleza aqui. Ok. A última vez não deu muito certo, não, né? Vamos ver se eu consigo dessa vez. Tá bem lento. Precisando de memória, remedinho para memória aqui. Estão vendo? Ótimo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A Rose já leu a primeira parte, e realmente uma parte muito bonita, que nos faz, já de início, mergulhar na reflexão, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Essa reflexão destaca a importância da prática do perdão, né? Do perdão incondicional, para qualquer situação que venhamos enfrentar. E também da necessidade de se perdoar aos nossos inimigos na busca do caminho para a perfeição. Um dos grandes ensinamentos e exemplos do mestre é a prática do perdão, em que se deve perdoar sempre. Mas a finalidade da evolução espiritual é desenvolver todo esse potencial divino existente em nós, transformando-se em um ser bom, um ser perfeito, um ser feliz, né? O espírito tem que aperfeiçoar a sua inteligência e também a sua moral, e isso é pela prática do bem e da caridade.
sem causar sofrimentos a si e aos outros, né? Para isso, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para fazer as escolhas corretas, com a consequente responsabilidade e dos efeitos das decisões e das atitudes tomadas. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Deixa eu tirar isso. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Jesus vem ensinar a lei maior como um dos pilares a ser buscado por cada ser humano, até atingir a perfeição relativa, né? As suas capacidades, as suas possibilidades, tudo é relativo ao caminhar de cada um, né? Mas não basta crescer intelectualmente, necessário também, e principalmente, o desenvolvimento moral. Jesus vem ensinar a lei maior do amor como um dos pilares a ser buscado. Resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Como a si mesmo. Amar aquele que lhe é igual é fácil, né? Aquele que lhe é próximo. Mas amar o diferente, né, não é nada fácil. A gente é levado a escolher a quem a gente vai ajudar. A gente acolhe normalmente aquelas pessoas que têm maior intimidade, maior afinidade. A gente escolhe o momento de fazer a caridade. Mas isso é consequência do orgulho e do egoísmo, né? Como a gente estudou na parábola anterior, no estudo anterior, falando sobre o publicano e o religioso, a prática naquela época era falar uma coisa e fazer outra. Mas será que hoje nós já conseguimos evoluir moralmente a ponto de não fazermos mais isso, né? A ponto de fazer nossas escolhas pensando unicamente em todas as lições que Jesus nos trouxe? Amar alguém fora do seu círculo é experimentar, entender o mundo pela ótica do mundo. Então, não nos basta amar aqueles que nos amam, né? Ou fazer o bem a quem nos faz o bem. É preciso muito mais, é preciso amar os vossos inimigos, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Disse-nos Jesus, e está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 44. A lógica do amor não é retributivo, onde somente damos amor a quem nos deu amor. Não é uma transação comercial, né? Mas a lógica do amor é sim dar o amor em abundância, o amor fraterno, universal. Esse amor que irradia e multiplica. Continuando aqui no Evangelho,
Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Repetindo, né? Oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe. Se vos nos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Perdão. O perdão não faz a outra pessoa correta. Ele te faz livre, nos disse nosso querido amigo Chico Xavier. Jesus disse: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz, em verdade, e não vos entrega ao ministro, e o juiz não vos entrega ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, Jesus mostra que a essência da perfeição é a caridade e o perdão, sem distinção, na sua mais ampla acepção, porque a perfeição implica na prática de todas as outras virtudes. Caridade é o amor ao próximo em ação. É ver em qualquer pessoa um filho de Deus, um irmão em processo de desenvolvimento, assim como nós, né? Sujeito a enganos, a erros, a omissões, mas perfectível, enviando-lhe sempre vibrações de harmonia e paz e fazendo por ele o que lhe for possível. Aí, quantas vezes devo perdoar? Né? Foi feita essa pergunta e muitos ainda a fazem. Quantas vezes devo perdoar? Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Inúmeras vezes fez o mestre referência ao perdão, destacando por valioso e indispensável imperativo a evolução humana. Então, quando ele pergunta isso, Pedro pergunta isso a Jesus, e ele responde que 70 vezes 7 equivale a perdoar indefinidamente, tantas vezes quanto forem necessárias. Do amor ao próximo, até a gente amar o inimigo, né, mede-se a evolução moral, onde decorre o grau da perfeição. Então, cada vez que conseguimos amar o outro, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que se nos fizesse, né? Perdoar é amar o outro, mas não somente aqueles que nos
são íntimos, né? Aqueles que nos são próximos, que nós temos boas relações. Principalmente aquele que não gosta da gente, aquele que se considera nosso inimigo, ou que nós o consideramos inimigos. Ou então aquele que você nem sabe que é inimigo. Né? É o outro no irmão. Mede-se a evolução moral de cada um. Então, de acordo com o grau de perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras, ele lhes disse: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, para que nós sejamos perfeitos como nosso Pai Celestial, devemos perdoar. Continuamos no Evangelho. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser desindulgente e para não vos tornar desmerecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo. Mas, interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, né? A busca de perfeição é um longo processo de evolução, cujo modelo e guia é Jesus, o semeador divino, por meio do seu evangelho. A semente de elevação no contexto de uma perfeição relativa à humanidade, representada por diferentes tipos de solos espirituais, né? Que solo que é o seu coração? Aquele seco, aquele pedregoso, ou aquele fértil, fofo? Jesus sempre está lançando suas sementes, né? Então, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Diz Emmanuel no Evangelho por Emmanuel. Os problemas não se encontram no semeador divino, e tampouco nas sementes, mas sim nos diversos tipos de solos, sendo causas dos insucessos para germinar a palavra dentro de cada ser, que sufocam a semente do amor. Então, a gente tem que remover as pedras, os espinhos, as dificuldades, os obstáculos da vida e prosseguirmos firmes, estendendo as mãos no serviço do amor,
e tendo como terreno o próximo que nos propicia a colheita. Então, perdão é a oportunidade para que o ofensor se arrependa, né? O pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e erga redimido para a ascensão luminosa. Pois sabemos que muitos há foram tão cruéis, tão insensíveis à dor e ao sofrimento do próximo, e que hoje, após galgar longa estrada de sofrimento, de reparação, né, de dor e de reparação, conseguiu se elevar, se desenvolver, e hoje é espírito bem superior. Muitos até espíritos puros. Então, não há outro caminho a fazer, é seguir o Evangelho, nosso Mestre Jesus, nos refletirmos em sua imagem, em seus atos, fazer aquilo que ele veio nos ensinar, né? A perdoar, mas não o perdão dos lábios, mas sim o perdão do coração. Quantos não dizem, perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com aparências. Não se satisfaz e a gente não consegue enganá-lo. Se alguém pensa que vai conseguir, lê de engano, né? Porque não há nada mais claro do que a nossa alma, a Deus. Porque ele está dentro de nós. Então, ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. E o rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade. A caridade consiste no esquecimento e perdão das ofensas, né? E não há caridade sem esquecimento das ofensas, dos ultrajes, das injúrias. Não há caridade sem o perdão. E nem com o coração tomado de ódio, rancor ou ressentimento. Amar os inimigos é perdoar, retribuindo o mal com o bem. E praticando o perdão, experimentaremos o consolo de sermos perdoados. Né? À medida com que vós medirdes, serás medido. E à medida com que vós perdoardes, serás perdoado. Não ouvideis, diz Paulo o apóstolo, que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras.
Paulo Apóstolo, em Lyon, 1861. Então, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz nosso querido irmão Kardec a fazermos essa reflexão em que a palavra perdão não pode passar somente por nossos lábios, né? O perdão tem que passar, principalmente, pelos nossos corações, pelos nossos sentimentos. A gente buscando a perfeição, buscando a evolução, usando o nosso Jesus. Usando, não. Nós não vamos usar Jesus, né? Nós vamos nos inspirar em Jesus e fazer tudo aquilo que ele nos disse. Seguirmos as leis de Deus, colocarmos cada item, cada vírgula, cada ponto nos seus devidos lugares dentro do nosso coração. Aprendermos a nos reconhecermos, a nos conhecermos e reconhecermos como errantes ainda, né? Mas errantes no sentido de errar, né? Aquelas pessoas imperfeitas ainda, aquele ser humano imperfeito. E usando o perdão com o sentimento, com verdadeiramente a gente gostaria que fosse perdoado, porque todos nós erramos. Se nós gostaríamos de sermos perdoados, temos da mesma forma perdoar. Essas pedras, esses espinhos que falavam anteriormente, né, nessas dificuldades que a gente tem, os obstáculos da vida, só vão serem descartados conforme nós colocarmos as mãos no serviço no bem. E a gente não pode servir a Deus, ao Senhor, com o coração cheio de mágoa, né? Sem perdoar o outro, sem principalmente amar nossos inimigos, né? Para podermos superar essas dificuldades. Então, Rose, é o que eu tinha de estudo, de reflexão para a noite de hoje. E vou pedir uma coisa. A gente começar, né? Quem ainda não começou, começar a sua caminhada rumo à perfeição, perdoando 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Obrigada. Sim, agradecemos a nossa irmã Denise as reflexões desse tema tão importante, né? Falar do perdão, como nós também precisamos nos perdoar. Isso é importante também, né? Que cada um de nós aprenda a se perdoar também. Porque às vezes nós nos cobramos tanto, não é? Guardamos tantas mágoas daquilo que fizemos e sabemos que fizemos, mas muitos de nós ainda não conseguiu se perdoar. E é importante esse auto-perdão para obter-se a cura verdadeira. Então, nós vamos pedir agora a nossa companheira Maria Inês para fazer a nossa prece de agradecimento. Maria Inês, é possível? Eu acho. Sim. Faz a nossa prece de encerramento, por favor, querida. Deus, Pai amoroso, misericordioso, ajude-nos a cada um de nós a nos conscientizarmos verdadeiramente que precisamos desse perdão. Esse perdão é divino. Que tiremos dos nossos corações o orgulho, a vaidade,
tudo que impede que nós possamos verdadeiramente perdoarmos, o auto-perdão principalmente. Jesus, mestre bom e amigo, esse evangelho de hoje nos trouxe muitas reflexões, né? Que possamos estar atentos a cada dia, não só os nossos inimigos, mas as pessoas que estão, às vezes, ao nosso lado e que ignoramos, né? E fingimos desconhecê-los, né? É importante que aprendamos a perdoar infinitamente. Este é um exercício diário que só com muita humildade e muita fé em nossos corações vamos conseguir, aos poucos, conquistar, né? Esse bálsamo que é o perdão. E estaremos, assim, seguindo a lei do Mestre Jesus e sendo amplamente abençoado pelos espíritos superiores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, a nossa palestrante, que hoje foi tão bem, né? E nos deu essa visão e essa reflexão. E que possamos, cada dia, nos renovarmos, né? Mudando as nossas atitudes. Graças a Deus. Agradecemos a nossa querida amiga Inês por essas palavras, por essa prece, e queremos deixar para todos aqui um beijo no coração, tá bom? Amanhã estaremos de volta e num horário diferente, porque às 17 horas, normalmente, nós começamos com o estudo do nosso lar, mas amanhã será o contrário, nós vamos começar com o livro dos médiuns, depois com o estudo dos Hebreus e no final com o nosso lar, tá bom? Então, aguardamos todos vocês amanhã, às 17 horas, para iniciarmos os nossos estudos com o livro dos médiuns. Até amanhã, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo para todos.